Amanda, o Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras? Sim, foi melhor que o Palmeiras. Era um jogo que prometia ser grande pela qualidade dos times, tinham todos os ingredientes também, porque de um lado o Cruzeiro que vinha de uma semana cheia, com tempo para descansar e poder ajustar também os detalhes, e do outro o Palmeiras pressionado por 2 derrotas seguidas, mas sempre um adversário duro, né? Competitivo, costuma gostar de jogos grandes e sabe jogar também jogos grandes, assim como o Cruzeiro. Os minutos iniciais, a partida ali foi bastante truncado. O Palmeiras tentou impor o ritmo e acelerar nas transições e ocupar o campo ofensivo, mas o Cruzeiro respondeu muito bem, né? Equilibrando as ações, explorando os corredores laterais. O Christian e o Wanderson tentavam articular e abrindo espaços em jogadas de 1 contra 1. E ali, aos 15 minutos, veio o lance que mudou o tom da partida, né? Uma entrada dura, uma entrada violenta do Gustavo Gomes no Wanderson, o árbitro que sequer marcou a falta no primeiro momento e mesmo após ser chamado, acabou se limitando a mostrar somente o amarelo, um erro grave, que para mim mudou completamente o clima do jogo, né? A partir dali, o Cruzeiro precisou ter um sangue de barata, né? Para suportar esses excessos de falta, um jogo físico imposto pelo Palmeiras, porque foi essa a mensagem do árbitro aos jogadores do Palmeiras, né? A falta compensa. E aí o Arroio, que tinha entrado justamente no lugar do Wanderson após o lance da falta do Gustavo Gomes, trouxe mais mobilidade, trouxe também mais esse jogo vertical, 1 contra 1 novamente, e uma cobrança de falta em uma dessas faltas cometidas pelo Palmeiras talvez tenha sido o principal lance do Cruzeiro no primeiro tempo, né? Se não era o Carlos Miguel para poder espalmar, seria realmente um belo gol, porque foi uma batida muito bonita. E apesar das dificuldades, o Cruzeiro manteve ali a sua postura equilibrada, competitiva, mostrando que o jogo poderia ser decidido nos detalhes. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro manteve o controle do jogo, criou, para mim, as melhores oportunidades no ataque e mostrou a solidez defensiva, principalmente com, claro, a segurança da zaga, mas a proteção dos volantes. E num lance, novamente, polêmico, acho que muda um pouquinho até do cenário, né? O Vidalba, que já estava amarelado, tentou parar aí o Alan com falta, não conseguiu, e acabou na sequência o Fabrício Bruno, que também tinha cartão amarelo, recebendo o segundo cartão. Eu, no primeiro momento, não consegui ver que foi um lance faltoso. Revendo o lance, ficou ainda mais claro para mim. E aí, com um homem a menos, o Cruzeiro precisou se reorganizar, né? O Arroio foi escolhido para deixar o campo. Para mim, o Jonathan Jesus entra, e muitas vezes entrar num jogo tão forte como é Cruzeiro e Palmeiras, com um homem a menos e com uma rotação já acelerada e ele ainda frio, respondeu para mim muito bem. Ganhou duelos em bolas aéreas, ganhou duelos pelo chão também. Gostei da entrada do Jonathan Jesus. E ali, nos minutos finais, o Cruzeiro ainda teve a chance clara de garantir a vitória, né? Matheus Pereira, o Caio Jorge, construindo uma boa jogada, mas infelizmente o Caio Jorge não conseguiu êxito e o goleiro Carlos Miguel, mais uma vez, voltou a salvar o Palmeiras. Foi um bom jogo do Cruzeiro, teve mais volume, foi mais perigoso, demonstrou maturidade, mas infelizmente o gosto acabou ficando amargo pela interferência da arbitragem em lances decisivos. Eu concordo muito assim com a análise da Amanda e me agradou muito a postura do Cruzeiro no início do jogo, né? Porque o Cruzeiro fica um pouco mais com a bola, controla aquela famosa pressão inicial que algumas equipes acabam tentando fazer jogando dentro de casa, e o Cruzeiro conseguiu limitar muito o Palmeiras de fazer isso e trabalhava a bola, conseguia chegar no setor ofensivo ali e com muita solidez defensiva, né? À medida que o jogo vai se desenrolando, tem esse lance que é um lance ali capital, assim, o Cruzeiro estava melhor na partida e poderia dar sequência a esse bom momento com um jogador a mais. Isso não acontece, o Wanderson acaba precisando de ser substituído, e aí acho que a entrada do Kenny Arroio, ela potencializa essa questão ofensiva do Cruzeiro,
dos dois lados, né? O Cruzeiro vinha construindo muito o jogo ali pelo lado do William, e a entrada do Kenny Arroyo faz o Cruzeiro ter mais capacidade de também gerar jogo pelo outro lado. E aí, em raras oportunidades, o Palmeiras consegue suas escapadas. No segundo tempo, acho que o Cruzeiro volta bem, volta pressionando a equipe do Palmeiras, gerando dificuldades. E aí tem a questão do lance do Fabrício Bruno, né? O lance do Fabrício Bruno acaba sendo expulso. Também, até agora, não consegui ver nenhuma falta do Fabrício. Acho que o Fabrício, eu vi muita gente usando o argumento de que o Fabrício Bruno nem questiona. Cara, você já tá tão ali desanimado com o que está acontecendo que o cara só aceita. Ele sai e sabe que nada vai mudar o pensamento da equipe de arbitragem. E aí, esse lance final, acho que o Caio Jorge não poderia ter perdido esse gol, seria uma baita oportunidade para o Cruzeiro. Vi muita gente falando, né, sobre as substituições, e assim, eu entendo a questão do Kenny Arroyo estar jogando muito bem ali dentro da partida, mas acho que quando você está com um jogador a menos, você passa a ter menos capacidade, talvez, de construir esse jogo mais apoiado, de pé em pé. Você precisa de um jogo mais esticado. Então, não dava para tirar o Caio Jorge, porque é um jogador, dentre os jogadores do setor ofensivo, que tem mais estatura. E aí, a questão do Christian, ele é um cara que te dá o suporte defensivo. Acho que o Leonardo Jardim também pensou nisso, né, ao tirar o Kenny Arroyo. E até no final, vi muita gente questionando a entrada do Eduardo. Eu acho que não foi nenhuma questão tática, tá, gente? Aí vocês podem até discordar. Foi uma questão de preservar o Matheus Pereira. A gente já tinha perdido a dupla de defesa para o jogo contra o Vitória. O Matheus ainda está pendurado. O Leonardo Jardim, vendo como as coisas estavam funcionando, ele preferiu ali tirar o Matheus Pereira, dar uma segurada para não perder mais um jogador. Mas assim, 11 contra 11, para mim, um bom jogo do Cruzeiro, uma postura muito legal. O Cruzeiro sendo melhor do que o Palmeiras em todo o confronto, até mesmo no momento onde o Cruzeiro tem jogadores a menos ali, o Cruzeiro consegue sustentar de uma maneira positiva, mas é torcer para que esse desempenho, isso que o Cruzeiro apresentou, o Cruzeiro, quem sabe, consiga apresentar diante do Vitória, porque eu tenho certeza que com essa postura, com esse comprometimento tático, o Cruzeiro apresentando isso diante do Vitória, fica muito perto de uma vitória, desculpa. Pedro, você falou que no 11 contra 11 o Cruzeiro foi melhor, e eu até acho que no 11 contra 10 foi, inclusive, muito competente, conseguiu segurar bem o ímpeto do Palmeiras. Acho que o Palmeiras até cresce em número de finalizações depois que fica com um jogador a mais, o que é natural, mas na maior parte do tempo o Cruzeiro conseguiu ser sólido defensivamente, controlar bem essas ações, e as defesas que o Cássio fez ali, a maioria delas até muito tranquila. Óbvio que é um ótimo goleiro, mas você vê que não foi aquele ímpeto de um time que está com um a mais e que precisava vencer jogando na sua casa. Mas falando do jogo como um todo, 15 primeiros minutos ótimos do Cruzeiro, na minha leitura. É evidente que o jogo não vai ser vistoso, bonito de ver, é um jogo muito competitivo, valendo briga na parte de cima da tabela, então poucos espaços de lado a lado, mas achei um Cruzeiro muito organizado, muito forte no meio-campo, e era essencial ser forte no meio-campo nesse jogo, porque um atleta como Andrés Pereira, por exemplo, não pode ter espaço, e acho que o Cruzeiro foi muito efetivo nessa situação, entrou na rotação adequada, organizado taticamente. Acho que as nossas peças de meio campo funcionando muito bem, o que nem sempre aconteceu no recorte das últimas semanas, e aí com 15 minutos de jogo você tem um lance que condiciona toda a partida. Não tem como a gente falar desse jogo sem falar da não expulsão do Gustavo Gomes. É um lance que o Brasil inteiro viu que era para expulsão, e eu não consigo entender como que o Rafael Klein não marcou sequer a falta em campo, né? E aí o VAR chama, importante dizer que o VAR fez o seu trabalho correto, chamou para ele analisar o lance, e ainda assim ele conseguiu dar tiro livre indireto e cartão amarelo, né? É realmente muito difícil de entender o que só o Rafael Klein viu, porque ninguém mais... Posso fazer só uma observação, você já retoma? Pode. Que assim, o VAR, no momento que ele chamou, eu falei, que bom, o VAR chamou. Mas pelo áudio do VAR, que foi divulgado pouco depois, o cara do VAR também, ele não achou para expulsão, o Rafael Pins. Foi alguém que foi na cabeça dele e falou, atingiu muito alto.
Ele não tem como recolher a perna. Há um contra-regra ali que meio que fala, não, esse lance... Então, assim, é um lance que Daniel Nobre Bins. Mas depois eles concordaram, equipe, Caramujo. Né? Tem uma equipe lá, né? Samuca, eles ficaram debatendo o lance ali, mas aí o árbitro veio, não, vou voltar com o cartão amarelo. Ele, perfeito. Então, assim, não é que o VAR fez tudo certinho e o juiz de campo errou. O VAR chamou, tinha que chamar mesmo. O juiz de campo é o maior responsável, mas o VAR também estava muito pouco convencido e a gente já viu árbitros de VAR convencendo o juiz a dar cartão vermelho. Tipo, vou dar amarelo. Não, fulano, olha esse lance. Teve até aquele lance no Grêmio Atlético, né? Que o cara ficou, Davi, eu não lembro se foi Davi o nome do árbitro, que o juiz, né? Não, vou expulsar os dois, o cara. Fulano, não faz isso. Então, assim, cada VAR tem um protocolo também, né? A gente não tem uma unidade de nada. É lamentável. Só esse detalhe, desculpa, Rafa. Não, sem problemas. Fato é que o VAR chamou, recomendou a análise e o Rafael Klein, que sequer tinha dado a falta, dá o tiro livre indireto e o cartão amarelo. É muito difícil para mim superar essa situação, porque você jogar desde os 15 minutos do primeiro tempo com um atleta a mais na casa de um adversário que vinha de mais desgaste nessa última semana, inclusive em muitos momentos pareceu que o Cruzeiro estava superior do ponto de vista físico no jogo do que o Palmeiras, e era natural, né, pelo que foi a semana das duas equipes aí. Não é garantia que o Cruzeiro venceria o jogo, mas eu acho que as coisas poderiam ser muito facilitadas para o nosso lado a partir do momento que a equipe já vinha fazendo um bom jogo e deveria ter ficado com um atleta a mais ali naquele momento. Ainda assim, o Cruzeiro teve as melhores oportunidades, né, as oportunidades mais claras de gol, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Carlos Miguel foi uma figura relevante do jogo, talvez tenha sido o destaque principal da partida quando a gente pensa em todos os jogadores, né? Para mim, o Matheus Pereira foi o melhor em campo do nosso lado, mas talvez tenha sido o grande nome do jogo. Uma defesa impressionante na falta do Arroio no primeiro tempo, e ali no segundo tempo acho que o Caio Jorge tinha que ter sido capaz de fazer uma finalização melhor. O gol tem 7 metros, né? Ele tinha que ter sido capaz, não estou dizendo que é fácil, mas um jogador do calibre do Caio Jorge precisa ser mais competente nesse momento, mas fato é que o Cruzeiro teve as melhores oportunidades de gols. Me incomoda muito na expulsão do Fabrício Bruno. Primeiro, o fato de que eu também não consegui enxergar a falta ali no lance que ele recebe o segundo amarelo, mas me incomoda ainda mais que 5 minutos antes o Kelvin faz uma falta clássica de cartão amarelo. Ele já tinha amarelo e ele não recebe o cartão. O Klein marca a falta e não dá o cartão 5 minutos antes, gente. Então, assim, é muito difícil de entender os critérios da arbitragem. E são coisas que às vezes parecem pequenas, porque não é uma falta igual foi a do Gustavo Gomes, por exemplo, mas que impactam diretamente no jogo, no que é a partida. Então a gente pode falar que o Palmeiras teve aí pelo menos 2 oportunidades de ter atletas expulsos, não teve, e aí o Fabrício Bruno acaba sendo expulso num lance que, sinceramente, com todo respeito, eu não consegui enxergar até o momento a falta do Fabrício Bruno naquele lance. E aí, acho que o Cruzeiro se defendeu bem, suportou bem ali com um jogador a menos. Evidentemente, o Palmeiras cresceu, mas a melhor chance do segundo tempo é do Cruzeiro, numa ótima jogada do Kaique para o Matheus Pereira, e o Caio Jorge não foi competente, precisa ser melhor nesse tipo de lance. Apesar de todos os pesares, o Cruzeiro poderia ter saído com os 3 pontos do Aliança, mas da minha parte fica muita frustração com a arbitragem. Não vou pesar aqui no time, porque acho que o time fez um bom jogo, não vou ficar discutindo escolhas de Leonardo Jardim, porque acho totalmente fora do tom, dentro do que foi a partida, dentro do que a arbitragem condicionou o jogo de ontem. Respeito muito todas as opiniões, não acho que o Leonardo Jardim é perfeito, é isento de críticas, não acho que os jogadores do Cruzeiro são isentos de crítica, mas o futebol, os jogos acontecem dentro de um contexto, e o contexto da partida de ontem, para mim, eu faço coro à fala do Samuel. Tem que parabenizar a equipe do Cruzeiro e a comissão técnica pelo que fizeram ontem, fizeram uma partida muito justa diante de uma das melhores equipes do país, e fomos, assim, categoricamente prejudicados pela arbitragem, e isso impactou diretamente no resultado do jogo. Então eu espero que sábado o Mineirão esteja cheio para apoiar essa equipe diante do Vitória, porque nós precisamos buscar esses 3 pontos e seguir na nossa briga dentro do Campeonato Brasileiro. E no mais é lamentar o que o Rafael Klein fez, que é um dos melhores árbitros desse país. Aí
eu te pergunto, né, se esse é um dos melhores Caramujo, imagino os que são medíocres. Entrou na mesma vala aí de todos, viu? Foi apitar lá um jogo importante do Palmeiras, teve que decidir, não teve peito e aconteceu o que já aconteceu com muitos aí. Ô Caramujo, eu acho que vou deixar a arbitragem para um capítulo à parte aí, agradecer as mais de 3.000 pessoas que estão aqui com a gente. Gostei muito do jogo do Cruzeiro, principalmente pelo fato, como a Amanda disse, ali, você vendo o lance todo ali de perto, e o árbitro é chamado para ir ao VAR para expulsar, e ele volta, dando uma falta e amarelo, ali é para desmontar qualquer time. E o Cruzeiro, ele continuou ligado na partida, mesmo com tudo isso, com as outras coisas que foram acontecendo, e o time criou as melhores oportunidades, né? Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Cruzeiro, e até com algumas sobras, né? Um Palmeiras aí oscilando neste momento aí decisivo, né? Não jogou absolutamente nada, né? Mesmo com esse benefício da arbitragem, foi um jogo assim que o único medo de perder o jogo que eu estava lá era com o árbitro fazendo alguma coisa. Fora isso, aquele Palmeiras que pressiona os adversários desde o início, em cima, até fazer o seu gol, não teve absolutamente nada disso. O Cruzeiro se comportou muito bem. E aí, primeiro, né, a gente parou, infelizmente, o Carlos Miguel ele foi pegar tudo logo contra o Cruzeiro, né? Porque nos outros aí, ele estava... As defesas que ele estava fazendo é quando a bola ia para a linha de fundo, né? Ele pegou umas duas assim lá no jogo da LDU, evitando que o torcedor tomasse uma bolada, né? As que foram no gol mesmo, a maioria entrou. Contra o Flamengo, todos os chutes foram para o gol e viraram gol. Mas ele fez uma grande atuação e não tinha concordado com a escalação do Wanderson, mas quando ele sai ali, acho que aí ficou a escalação ideal, né? Com o Arroio jogando muita bola, ajudando a marcar demais. E é um menino aí que é bem diferente ele, viu? Muito diferente, tem uma qualidade bem acima e bem lapidado aí, vai continuar rendendo e será muito importante nesta reta final aí de Série A do Campeonato Brasileiro e para os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Tentei ver de outros ângulos ali o lance do Caio, ele faz o movimento muito bem, véio. Tem ele, o Pereira e o Christian, né? Inclusive, se ela passa do Caio, acho que ela sobrava para o Christian lá do outro lado, véio. E o zagueiro não ia conseguir cortar. Mas ele dá um drible de corpo no zagueiro, o Pereira muito inteligente, dá o passe para ele e a finalização foi... ele foi acertar o único lado que não podia, né? A única parte ali que não podia, então era para sair... Aí a gente ia sair maior ainda lá do Allianz Parque, né? Diante de tudo que aconteceu, com um jogador a menos, você vence o Palmeiras, é o líder do Campeonato Brasileiro, aí seria uma vitória para sacudir mesmo essa parte de cima da tabela e criar uma atmosfera aí espetacular para esses últimos 8 jogos. Acho que ainda essa atmosfera precisa ser criada para a gente confirmar essa vaga direta e ver o que vai acontecer, né? Esses times aí estão vacilando também nesse momento da Série A do Campeonato Brasileiro, mas é um tipo de jogo que eu esperava que o Cruzeiro fosse fazer, precisava fazer e sair de lá com uma resposta positiva, Caramujo, de tudo que aconteceu, assim como foi o jogo contra o Flamengo. É jogo grande que a gente vai ter aí, principalmente em duelos de Copa do Brasil, que é esse tipo de postura que o Cruzeiro precisa ter. E até acrescentando ao que eu disse ontem, ainda não vou falar sobre a arbitragem, mas é triste ver um movimento pequeno, ainda bem que é pequeno. O Jardim ele pode ser criticado, mas o tom aí que alguns perfis eles acabam levando, né, saem completamente de qualquer normalidade, né? E outra coisa, o Caio Jorge ele precisa voltar a marcar gol,
mas já vem de novo outro movimento de que, o Caio, não sei o quê. Olha o tanto de jogo que o Caio já decidiu nessa temporada. A temporada dele é absurda. O que não pode, num elenco, é você depender de gol apenas de um atacante, né? Então, claro, tem o Gabi quando ele entra e faz alguns gols também. Mas, pessoal, a gente está numa reta final aí de temporada. Estamos para confirmar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Teremos as semifinais da Copa do Brasil. O que a gente menos precisa agora é de nós mesmos criarmos um problema com o Cruzeiro. Principalmente diante de tudo que está acontecendo. Tivemos resultados péssimos, desempenho que oscilou em alguns últimos jogos aí, mas esse time mostrou contra o Flamengo e ontem que é um time que encara qualquer clube do futebol brasileiro. E aí é importante o torcedor estar na mesma sintonia para a gente conquistar aí os objetivos. E o campeonato, vamos ver, né? Tem 8 jogos ainda, 9 para alguns e 8 para outros até o fim da competição, Caramujo.